Bem-vindo a mais um dos nossos Conde Talks. A gente está muito feliz de poder te receber aqui. E se você está gostando do conteúdo, então dá o like nesse vídeo, ativa o sininho, manda para os amigos. Você vai receber toda semana dessas conversas aqui, certamente muito especial para a sua vida, para abençoar as pessoas ao seu redor também. Hoje tenho mais uma vez um convidado especial, Dani Lima está aqui conosco. E dentro disso, o nosso tema hoje é: será que Satanás pode tocar o cristão? É um tema profundo, principalmente a gente pensar no contexto brasileiro. É um contexto, assim, muito místico, né? Muito miscigenado, de certa forma, tem muito do baixo espiritismo, onde tem os orixás, onde tem religiões afro, onde tem várias coisas que são espiritualizadas e terreiros de umbanda. Então, assim, muito do que se fala de que eles se manifestam, isso acontece na nossa sociedade. Mas na igreja também a gente vê várias culturas de algumas igrejas, esse ambiente. Eu lembro que tinha, no Desafio era muito comum, né, o show da fé, né? Então era a exposição pública das coisas que aconteciam, então tinham expulsões de demônio, tinha outras circunstâncias, então isso tudo era muito visível. E dentro desse aspecto, talvez a gente vê dois extremos, né? Um é que tudo é espiritual, tudo pode ser, então até a mesma doença que a pessoa tem pode ser algo espiritual, então Satanás está tocando na vida dessa pessoa, por isso que ela está doente. E o outro extremo um pouco da gente conversou antes, mas assim, tudo é uma esquizofrenia, é uma situação que é explicada pela ciência, então nada pode ser sobrenatural. Então, olhando para a Bíblia, o que talvez a gente consegue, Dani, pensar sobre esse assunto e trabalhar dentro disso também? Eu acho que é um tema muito relevante, né? Porque justamente a gente vive numa sociedade que ela pisa nos dois mundos, né? Da racionalidade e do misticismo. Existe aquele velho ditado em espanhol, né? Eu não creio nas bruxas, pelo que las hay. Eu não creio nas bruxas, mas que elas insistem. E a gente vê isso o tempo todo. Né? O cara, então, eu sou muito racional aqui, mas, cara, tem coisa que eu não vejo. Então, eu acho que, de novo, a gente tem que voltar para aqueles fundamentos. Né? O primeiro fundamento, gente, é extremamente simples, é assim: há um só Deus. Você fala, claro, deixa eu ir um pouquinho mais longe. Muitas vezes você vê grupos cristãos e parece que você tem dois deuses. Tem Deus e tem o diabo. Eles estão competindo um com o outro. É a percepção do yin yang, né? Quase que tem aquela figura que eles se sobrepõem, né? Sim, exatamente. Então, vamos voltar para uma teologia bíblica saudável, que é assim: Deus é um só. Existe um agente criado por Deus, extremamente poderoso, rebelde, mas ele não está disputando o governo com Deus. Existe um governante, que é Deus. Existe um agente rebelde que tem autoridade, uma autoridade que momentaneamente é delegada por Deus, mas ele está dentro dos limites, dos parâmetros que Deus lhe permite. E pensando nisso, acho que a história clássica, biblicamente, é a de Jó. Se você já teve a oportunidade, se não teve, capítulos 1 e 2 de Jó, assim, é muito interessante, porque parece que é um dia em que os anjos fazem fila para prestar contas a Deus. Obviamente não é assim, anjos não são seres materiais, mas de qualquer maneira, é o dia que os anjos aparecem para prestar contas, e Satanás estava ali no meio. Ele não era um infiltrado na festa, ele não era um penetra, ele não estava furando fila. Quando Deus estala os dedos, por favor, entenda as alegorias aqui, né? Quando Deus chama e fala, todo mundo prestar contas, Satanás vem prestar contas. Por quê? Porque ele não é Deus. A própria existência de Satanás está nas mãos de Deus. Inclusive, quando a gente lê ali em Colossenses, nós vemos que Paulo descreve exatamente que em Cristo tudo subsiste. Sejam poderes, sejam autoridades, princípios e potestades. Então, Satanás existe porque Deus quer que ele exista. Então, ele entra na fila, vai prestar contas, mas a sua rebeldia, seu coração distorcido, é manifesto. E ele afronta Deus. Deus fala, viu meu servo Jó, que é fiel? E Satanás fala, claro que ele é fiel, dá tudo para ele. Porque se você não desse, ele ia te odiar.
Então, Satanás questiona, duvida que pessoas realmente possam amar a Deus. E Deus fala de uma maneira muito curiosa, assim, ele fala, então vai, aliás, Satanás desafia Deus dizendo, toca na vida dele para ver se ele não te nega. E a resposta de Deus é surpreendente, porque Deus diz, pode tocar. E Satanás podia reclamar e dizer, não, eu não, você. Eu diria que com frequência, Deus usa Satanás e seus agentes, humanos ou espirituais, para avançar o plano dele. Tem uma passagem, agora não vou lembrar se é Isaías ou Jeremias, em que Deus fala, chamarei o meu servo a Assíria para punir Israel. Cara, a Síria era um povo pagão, perverso. E Deus chama meu servo. Por quê? Porque está no meu cabresto, está debaixo da minha autoridade. Bom. Tem aquela frase clássica, né, do Martinho Lutero que Satanás é o cachorrinho na coleira de Deus, né? Então ele está dependente da ação de Deus. E para mim uma coisa que fica muito marcada ali no livro de Jó é que, por exemplo, no versículo 12 ali do capítulo 1, ele fala, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer que o alcance de Satanás é só até exatamente onde Deus permite. Então ele não é um ser ilimitado, apesar de ser um ser poderoso, mas ele não é limitado, ele está dentro da presença, da permissão de Deus. E a gente percebe que quando se fala que o mundo jaz do maligno, percebe que aqui ele tem uma livre agência, de certa forma, de tentações e tudo mais, mas que está totalmente debaixo, né, da autoridade de Deus. E quando a gente percebe isso, nós entendemos que não existe essa queda de braço, né? Assim, de que, puxa, acho que Satanás está mais forte, ele está ganhando e tudo mais. A Bíblia mesmo fala, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, Tiago 4,7, né? Então, submetam-se a Deus. Quer dizer que quanto mais eu busco a Deus, eu entendo diante de Deus que Ele está cuidando de tudo, mas eu entendo que Satanás ele está limitado a isso também. Ele não vai dar um passo em diante, né? Então isso é muito profundo, legal. E aqui, para você que está nos ouvindo, é um ponto que eu diria que é fundamental em termos de consolo e encorajamento. Se você é um cristão, se você está em Cristo, você certamente está protegido por Deus. Satanás pode rosnar ao redor, Deus pode até permitir que ele toque a sua vida, mas não a sua vida eterna, não o seu espírito, não aquilo que vai permanecer. Mas ele pode permitir que Satanás te oprima. Já vamos entrar mais nisso. Se você está nos ouvindo como um convidado e ainda não tem certeza se você está em Cristo ou não, quem é Jesus, eu lhe diria que ainda assim existe para você uma promessa muito preciosa, que é aquela, vem para Jesus. Porque ali em 1 João, uma das últimas cartas que o apóstolo João escreveu, ele fala que o maligno não pode, se você está em Cristo, o maligno não pode tocá-lo. Isso não significa que nada jamais acontece, vamos entrar nisso, mas que Deus controla. Por isso que essa expressão de Lutero, além de clássica, ela é muito, muito relevante, porque estabelece o limite da atuação de Satanás, como você disse, que é a própria vontade de Deus. Então você que está me ouvindo, se você se sente oprimido por Satanás, deixa eu lhe dizer, ele não vai se satisfazer com nada que você faça para ele. Às vezes você vai ouvir, não, você faz um sacrifício, você faz um trabalho. Não, corre para Deus. O único que pode te proteger é Deus. Eu acho muito marcante que depois tem um outro, capítulo 2 de Jó, que volta-se a próxima reunião de prestação de contas, e Deus fala para Jó, tá vendo? Eu deixei você tocar e ele continua me amando. Mas você não me deixou tocar na carne dele. Fala para Satanás. Fala para Satanás. E aí Satanás responde, você não me deixou tocar na carne. Tá. Toca na carne dele, só não toca na vida dele. E ainda assim, aí tem toda a história de Jó, que é uma história muito preciosa, mas eu acho que essa expressão é muito boa. Satanás vai até onde Deus lhe permite. Então, tem algumas verdades que a gente tem que perceber aqui. A primeira delas é isso, há um só Deus. Segundo, o mundo jaz no maligno, e esse é um ponto interessante. Quando o mundo foi criado, nós fomos chamados para governar esse mundo.
No momento que nós rompemos com Deus, como seres humanos, Satanás assumiu o controle de si. Então, na verdade, não é nem que ele é um usurpador, nós entregamos para ele. Sim. E sofremos até hoje as consequências. Né? Mas mais do que isso, a pergunta continua, né? Mesmo ali naquela passagem de 1 João, tanto fala que o mundo jaz no maligno, como diz que o maligno não nos toca. Tem pelo menos duas situações, uma delas que eu acho que é mais relevante para nós aqui, que é do apóstolo Paulo. Ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7, 8, 9, e ele diz que lhe foi dado, para evitar que ele se ensoberbecesse, que ele se orgulhasse demais, lhe foi dado um espinho na carne. E na descrição, Paulo diz que é um mensageiro de Satanás para me esbofetear, literalmente é dar tapa na cara. E eu acredito que quem deu o espinho foi Deus. Então, entenda comigo aqui, Deus não tem prazer no sofrimento de seus filhos, mas ele sabe que com muita frequência é por meio desses momentos, desse sofrimento, que nós corremos mais para perto dele, que fica mais evidente a nossa vulnerabilidade, a nossa dependência dele. Então, no caso de Paulo, Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne, que era uma ação de Satanás, para esbofeteá-lo. E Paulo pede para Deus tirar, e Deus fala, não, minha graça basta. Eu estava lembrando, acho que é C.S. Lewis, que é a frase, né, de que o sofrimento é o megafone de Deus. Então, de certa forma, Deus não se alegra no sofrimento, mas o sofrimento é o meio do qual eu aprendo dependência também com Ele. E uma coisa que eu estava falando enquanto eu estava pensando, né, de que existe muita diferença entre a ação de Satanás para o cristão e para o não cristão. Para o não cristão é uma opressão e é algo que eu estou desarmado. Eu não tenho o que fazer em detrimento disso. Agora, para o cristão, eu tenho a proteção em Cristo, eu tenho a busca com Ele, então em qualquer situação Ele está me guardando e me cuidando. Então eu lembro de histórias de pessoas que já visitaram aqui a igreja, a gente já conversou e disseram, eu vejo espíritos, vejo coisas, e nossa conversa sempre é essa, conheça Jesus, Jesus realmente pode transformar a sua vida. Agora, tem outro aspecto de também, eu já ter escutado missionários num campo profundo, difícil, em que eles sentiram a presença opressiva, de certa forma, de Satanás, porque o mundo espiritual é real, mas eles estavam totalmente confiantes no Senhor e, de fato, quando eles declaravam o nome do Senhor, quando havia momentos importantes assim de busca no Senhor, simplesmente as trevas se dissipavam. Então, de certa forma, a armadura de Deus, né, assim, Efésios 6, essa armadura contra Satanás, que é a palavra, que é a oração, que é a presença do Espírito, tudo isso é importante para entender que em Cristo eu tenho vitória sobre Satanás, e isso não tem a ver com as minhas forças, mas tem a ver com as forças de Cristo e quem Ele é, né? Então acho que é muito profundo essa divisão, né? Muito bom. Maior é aquele que está em nós do que aquele Amém. que está no mundo. O mundo está no maligno. Isso, gente, deixa eu dizer, não depende da sua fé. Tem outra ilustração, uma das vantagens de ser mais velho, que você tem muita ilustração. Muito na cabeça. Mas eu li num livro tempos atrás, um relato de um pastor, que eu escrevi o livro, ele contava que ele trabalhava numa fazenda lá nos Estados Unidos, ele chegava no caminhonete, ficava na carroceria, e ele descia da carroceria, e ele falou, tinha um cachorrinho, pequenininho, que era daquele cachorrinho chato, que vinha latindo para ele, e ele pulava de volta para cima da caminhonete. E todo mundo ria dele, porque fez papel de bobo. E aí o pai dele falou, mas por que você pula na caminhonete? Ele falou, o cachorro me faz pular. Ele falou, não, o cachorro não te faz pular. O cachorro só late. Você bater o pé, você vai ver que o cachorro vai embora. Foi exatamente o que ele fez. Próxima vez ele relata que o cachorro veio de novo latindo para ele bateu o pé e o cachorrinho falou, opa, não dá para encarar. Não tenho mais abertura. Ou seja, as ameaças de Satanás contra aquele que está em Cristo, o poder que ele tem para nós é o poder que nós entregamos para ele. Então, se eu fico com medo, ou se eu permito que as tentações dele controlem a minha mente, e eu começo a entrar nos vários vícios que nós podemos entrar, seja amargura, autopiedade, uma sexualidade distorcida, seja o que for, é óbvio que isso vai me controlando. Mas não significa que esse poder é de Satanás. Eu estou entregando para ele esse poder. Ao mesmo tempo,
acho que a experiência que você mencionou de missionários são experiências que nós passamos várias vezes, em diferentes níveis, claro, né? Eu me lembro uma vez, anos atrás, eu fazia faculdade de psicologia e nós fomos visitar um hospital psiquiátrico. E um dos pacientes que nós fomos ver, nós tínhamos uma grande, talvez uns 20 alunos, era uma mulher que estava com delírio, estava delirando e dizendo que ela era Jesus Cristo. Que ela estava, o nome do hospital era Sagrado Coração de Maria. O Coração de Maria foi Jesus Cristo. Então, fazia parte do delírio. Nossa. Aí no final, ela falou, eu vou abençoar vocês agora. E o que ela fez foram os rituais típicos de um passe do baixo espiritismo, um descarrego. Então ela veio e começou com cada pessoa e fazia. Quando ela chegou para mim, ela olhou na minha cara e falou, você não. E foi para a próxima. E eu não tinha falado nada, eu não tinha me identificado como cristão. Meus colegas sabiam, mas assim, ela não sabia. Quer dizer que então não era esquizofrenia, era opressão demoníaca? Ou é os dois, gente? Acho que Satanás pega carona em qualquer oportunidade que ele consegue, inclusive nessas situações. Voltando à pergunta fundamental, primeiro, há um só Deus. O mundo está no maligno. Então, nós estamos debaixo da proteção de Deus. E por estarmos embaixo da proteção de Deus, nada que Deus não queira vai nos tocar, exceto o controle que eu dou para o diabo. E ainda assim, não é um controle espiritual. Mas, por exemplo, se eu luto, como já tive a oportunidade de confessar para várias pessoas, eu luto com amargura. Se eu estou numa situação que eu me senti ofendido, e eu começo a nutrir amargura, começo a pensar, puxa, ele fez isso comigo, ele não podia ter feito isso comigo, que coisa terrível. Eu estou dando para Satanás um espaço para ele atuar. E ele começa, então, a confirmar essas minhas impressões, e daqui a pouco eu estou no fundo do poço. Inúmeras vezes, eu me quebrantei diante de Deus, me ajoelhei, chorei e falei, Senhor, me livra desse sentimento. E foi assim, não foi passe de mágica, mas foi tirar com a mão. De repente, aquela nuvem terrível ao meu redor se levantou. Não mudaram as circunstâncias, tá? Mas mudaram a minha perspectiva. Então, pode Satanás tocar o crente só no que Deus permite, ou no poder e no espaço que nós temos. Perfeito, muito bom. Eu acho que essa perspectiva de que João fala, né, que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Tem perspectivas de que o ladrão talvez é outro contexto, mas é um agente de Satanás também no meio, né? E essa perspectiva é de que é uma descida, né? Assim, ele vem para roubar a alegria, para matar, para tirar a vida, para destruir tudo que foi construído. Então, a grande questão é que sem Cristo não existe uma esperança para uma vida leve, livre de qualquer uma dessas questões, mas mais do que isso, eu não corro para Cristo só como uma fuga de Satanás, mas eu corro para Cristo porque Ele é o melhor caminho que eu possa ter para a minha vida, e a fuga de Satanás, ou esse afastamento dali, é uma consequência natural de eu ter um bom pai, né? Então é a diferença de um senhor de escravos mau, opressor, para um pai amoroso que cuida da minha vida. Então, acho que é muito profundo e assim, terminando, talvez concluindo, se eu posso também dar uma referência para você, não caminhe sem essa perspectiva de Cristo. Quanto mais a gente se enche do Espírito Santo, mais a gente lê a palavra, mais a gente está em comunhão com os irmãos, mais a gente conhece da palavra de Deus, mais, de certa forma, nós entendemos nosso coração, entendemos coisas que Deus tem permitido, entendemos às vezes até os propósitos, né? Porque a situação aconteceu, às vezes o sofrimento acontece para eu poder olhar para os céus e reconhecer Deus sem que eu não consigo. Então, para finalizar, né, o término do livro de Jó é exatamente isso. Jó começa a questionar Deus e Deus responde, eu sou o que eu sou, onde é que você estava quando eu criei tudo? E a resposta de Jó, então, é essa, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Me desculpa, Deus, porque eu não sabia o que eu estava falando. Então, essa perspectiva de que quando eu me coloco diante de quem eu sou, diante de quem Deus é, não existe ninguém que tenha acesso. Eu acho que é bonito que Jó não termina ele culpando Satanás, fala, pô Deus, olha ali o que Satanás faz, ele termina adorando a Deus. Então, acho que essa perspectiva de que, apesar dos sofrimentos e dificuldades, que Deus seja honrado, glorificar a nossa vida e que a gente possa buscar Ele também, né? Isso é bom, excelente.
Queridos, eu espero que esse episódio tenha sido especial para você, tenha te abençoado. Se foi bom, compartilha com seus amigos também e converse com a gente se você quiser conversar e souber um pouco mais sobre esse assunto. Estamos te aguardando, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo episódio.